Boa noite a todos. Hoje nós trouxemos uma proposta do começo do Evangelho, capítulo 1. E Allan Kardec sabiamente colocou: eu não vim destruir a lei. Até para mostrar que o Espiritismo está dentro da lei do Cristo. E ele não veio, como ele não veio destruir a lei, enquanto trouxe os seus ensinamentos, com o Consolador prometido foi a mesma coisa. Então nós vamos tratar hoje especificamente Espiritismo. Então, está lá no Evangelho vários assuntos nesse capítulo. Um deles que mais chama a atenção são as 3 revelações. Antes dele falar do Espiritismo, ele vai falar da primeira revelação, que está lá no Antigo Testamento, na figura de um homem só. A primeira revelação veio através de Moisés. E ele traz, ele sozinho, ele vai no Monte Sinai e traz o cerne da mais alta moral cristã, que foi os 10 mandamentos, ou o decálogo. Então Moisés, naquela figura mais rude, ele ainda conseguiu mostrar que havia somente um Deus. Então ele traz também o monoteísmo. E ele percebia que as pessoas não entendiam a justiça de Deus, porque Deus de Moisés é um Deus vingativo. Então ele criou algumas leis civis, essas mutáveis, as leis divinas imutáveis. Então ele criou algumas leis civis associando a lei ao decálogo para tentar conter aquelas pessoas e dar a elas uma noção de justiça. Então a missão de Moisés era justamente essa, trazer a noção de justiça. E o tempo foi passando. Foi passando todo o tempo. Cerca de 1.300 a 1.500 anos depois, nós já mais amadurecidos enquanto espíritos imortais, chegou a hora da segunda carga para o nosso conhecimento. Então, vai chegar essa segunda carga através também de um único homem. Está lá no Novo Testamento. O primeiro está no Antigo Testamento, Moisés. O segundo vai estar no Novo Testamento, também na figura de um homem só. E vem a segunda revelação, que é Jesus. Então, Jesus, ele além de falar da justiça, ele traz uma novidade. Ele vem falar de amor e de perdão. Ele fala, tudo bem, tem justiça, mas tem amor e perdão. Ele vem falar o quê? Que a nossa vida, ele não fala sobre a nossa vida presente, ele começa a dar a noção já da vida futura. Ele traz um Deus misericordioso, já não era mais um pai vingativo, já era um Deus misericordioso, um Deus soberanamente justo e bom, que perdoa, mas dá a cada um segundo as suas obras. Então ele vai trazendo uma nova direcionamento de entendimento diferente da que Moisés tinha dado. Ele está cumprindo a lei, mas ele está mostrando já que Deus não é aquele Deus vingativo. Jesus, ele vem apresentar para a gente a lei maior, a lei de amor. Então ele traz para a gente a lei de amor, que todos nós vamos ter que aprender essa lei e colocá-la em prática. Senão não tem como a gente realmente encontrar a felicidade, que todos estamos fadados. Mas como não tem como? Tem como sim, Cláudia, claro que tem. Só que nós vamos demorar um pouco mais. Porque a lei, somos regidos por leis imutáveis e uma delas é do progresso. Então não tem como eu ficar muitos anos estagnado. Vai chegar uma hora que vão nos impulsionar, por amor, vão nos impulsionar à frente. E vamos ser impulsionados. Se nós não quisermos por amor, não tem problema. Vem a dor e o sofrimento e nos impulsiona à frente. Porque são potências da nossa alma, a dor e o sofrimento, além das outras potências. Então, Jesus traz o amor como lei. E ele sabia que estava chegando a hora dele ir embora. E ele reúne no cenáculo, com todos os apóstolos. Eu esqueço, gente, que eu não posso ficar mudando com essa câmera. Ele vai no cenáculo, reúne todos para a última ceia.
E João registra isso, tá? João vai registrar em que ele fala que ele vai pedir ao Pai para enviar outro Consolador. Então, ele sabe que ele é um Consolador. Mas vai pedir para o Pai mandar outro Consolador, que vai ficar conosco, né? Ele fala o Espírito de verdade, que o mundo, naquele momento, não conseguia perceber. Mas que esse Consolador, ele ia fazer o quê? Ele ia ensinar, lembrar tudo o que ele fez e ensinar coisas novas. Então, ela está lá em João. Dá para vocês lerem no capítulo 14 depois. Então, ele fala que esse Consolador vai ficar conosco. Aí, isso é interessante. Ele tá deixando a figura física, mas o Carlinhos já deixou bem claro aqui que ele sempre está conosco, mas fisicamente ele não estaria mais. E voltaria à parte espiritual, mas estaria sempre conosco. Mas enviaria esse novo Consolador. Por que ele enviaria esse novo Consolador? Porque nós amadurecemos de Moisés para cá, nós espíritos imortais. Mas ainda não estávamos preparados naquele momento para ouvir falar de reencarnação. Para ouvir falar de lei de causa e efeito, apesar que Jesus falava bem isso. Ele chegou a falar, né, sobre reencarnação, mas ele falava de forma de parábola, né? Ele usava tudo que era do meio, do ambiente da pessoa para explicar alguma coisa, porque a nossa condição não dava para entender ainda. Então ele sabia que nós precisávamos amadurecer um pouco mais para receber todas as outras informações. Por isso que ele fala que vai enviar outro Consolador, igual a ele, que ensinar tudo o que ele ensinou, lembrando o que ele ensinou, e ensinar coisas novas. E aí se passaram 1857 anos. 1857 anos. E eis que surge o novo Consolador. Não mais na figura de um homem só. Essa revelação não vem na figura de um único indivíduo, mas sim, ela vem pelo fruto da comunicação de vários espíritos superiores, que vem trazendo várias informações. Se a gente pega a história do Espiritismo, que não me daria tempo a gente contar aqui, eles falam que foi uma invasão organizada. Eles começaram a trazer informações de tudo quanto era lado, né? Ao ponto de fazer um professor cético que não acreditava nas coisas e ver o fenômeno e acabar codificando toda a lei e gerar uma doutrina tão amorosa quanto é a doutrina espírita. Então, com o advento da terceira revelação, que é o Espiritismo, não tem mais culto. Acabou o culto. Acabou o corpo sacerdotal, acabaram-se dogmas, acabaram-se os mistérios, porque tudo é explicado pelas leis divinas. Na própria Gênese, tem um capítulo que fala de milagres, explica todos os milagres de Jesus. Então, vai terminando tudo. Então, não tem mais crendice, mais mito, não se precisa mais de figuras, de velas. Então, a doutrina espírita ela é caracterizada por não ter nada disso. Ela não tem ritual, não tem vestuário próprio, ela não tem vela. Tá? Então, ele veio mostrar que isso não era necessário mais. Então, ele traz isso tudo e vai explicando nas leis. Então, o que ele revelou ainda? Ele revelou uma coisa muito interessante. O que somos? Ele ensinou que nós somos espíritos imortais. Ele fala de onde nós viemos, essa revelação, para onde nós vamos. E ela vai explicando cada vez mais qual é o motivo de nós estarmos aqui. Todos nós sabemos que nós não estamos a passeio, né? Então ele explica isso. Qual é o motivo ainda mais do sofrimento? Por que alguns têm aflição, outros não? Então essa terceira revelação vai trazer tudo isso e até explicar qual é a razão das dores que nós temos. Então a terceira revelação ela vem justamente para esclarecer isso. Então a missão da doutrina espírita, além de colocar toda a lei, os ensinamentos, as leis divinas, ensinamentos do Cristo, de forma mais clara, de forma que o entendimento chegasse a todos, ela vem também mostrar a verdade, vem tirar o véu. Então, é uma ciência que vem tirar o véu. Não vem mais deixar...
Porque antigamente era assim, só podia, por exemplo, pegar uma Bíblia que era da religião lá, do corpo sacerdotal. Então, poucas pessoas tinham uma Bíblia, um Novo Testamento ou um Antigo Testamento em mãos. E hoje não, hoje todo mundo pega, todo mundo, né, lê, estuda. Então, a doutrina espírita, ela é a terceira revelação. E por que a gente está trazendo tudo isso? Por que a gente está lembrando tudo isso? Para a gente demonstrar a importância de conhecer a doutrina, a importância de a gente compreender que, por mais que a gente estude a doutrina dos espíritos, o nosso conhecimento ainda é uma gota no oceano. Para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, ele passa da reunião na casa da senhora Pleine Maison, em que ele viu o fenômeno, até publicar o primeiro livro, foram 20 meses. Se dedicando, perseverando, recebendo carta de tudo quanto que é lado, era médium, fazendo psicografia, ele estabelecendo uma forma de análise através do CUE, que a gente chama, que é o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Ele pegava uma mesma pergunta e mandava cartas para vários médiums. E as respostas chegavam, mesma resposta. Com palavras diferentes, mas a mesma resposta. Ele fala, opa, isso é um método científico. Por isso que a doutrina espírita é conhecida como ciência, porque é um método científico. E dessa forma, com a ajuda da esposa e de outros amigos, ele consegue, em 18 de abril de 1857, lançar o Livro dos Espíritos. Surge oficialmente a doutrina dos Espíritos, que a gente vem semanalmente aqui estudar, aprender e, mais do que tudo, compreender para colocar em prática. Essas são as lições de Jesus, as claras, sem meias palavras, as claras, de forma aqui, facilitando o nosso entendimento, de forma que a gente possa realmente entender e ter o desejo, a vontade de mudar a nossa conduta equivocada. E vontade, os espíritos ainda falam que para mudar uma inclinação má, basta o mínimo esforço. O que nos falta muitas vezes é vontade. Então, Allan Kardec ele diz que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corpóreo. Tá? Então, essa é uma descrição que está lá no preâmbulo do que é o espiritismo. É estudar os espíritos. Mas por que eu vou querer estudar o espírito? Eu sou espírito. Você é um espírito que está vivendo nesse momento uma experiência no corpo físico. Mas todos nós somos espíritos. Nós precisamos conhecer. Porque aqui, quando nós estamos encarnados, o veículo orgânico, ele inibe muita coisa. A gente só consegue escutar pelo ouvido orgânico. Mas fora do corpo, eu escuto como um todo. Aquela história de falar assim, oi, tudo bem, como você está? Vira as costas e fala, nossa, não gosto dessa pessoa. Você pode até falar agora, desencarnado, se você pensou, seu corpo inteiro vibrou, todos os espíritos que estavam na mesma sintonia escutaram. Não tem como a gente disfarçar mais. Então, ela é uma doutrina de tríplice aspecto. O aspecto filosófico, né? Com bases científicas e consequências morais. Por que ela tem consequências morais? Porque ela nos impulsiona a mudar de conduta. Pergunta 120 do Livro dos Espíritos, assim, todo espírito precisa passar pela fieira do mal para conhecer o bem? Os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela ignorância. Então, por isso, quando eles afirmam que nós somos muito mais ignorantes do que maus, é nisso. E não é ignorante no sentido de não conhecer mesmo. Então, às vezes, a gente se equivoca por não conhecer. Então, ela traz isso aí. Então, quando a gente conhece, a gente começa a se incomodar. Por isso que Jesus fala, conhece a verdade e ela vos libertará. É justamente isso. A gente começa a conhecer. Então, assim, se eu sei que tal coisa não faz bem para mim e para o outro, se eu faço essa coisa, eu vou começar a ficar incomodado, porque agora eu já sei. E eu falo, não, eu preciso mudar.
Eu preciso mudar. Às vezes eu não consigo, eu faço de novo, mas eu já fico mais incomodada. Antes eu nem incomodava, porque eu não sabia que aquilo prejudicava a mim e o outro. Então, isso vai modificando. Então, no tríplice aspecto, no filosófico, ele vai indagar, ele vai fazer perguntas. E perguntas íntimas, muitas vezes. Uma pergunta, às vezes, de confronto íntimo. Às vezes, é perguntas sobre o todo. Né? E ali, ele vai interpretando, vai nos dando sentido da vida. O Livro dos Espíritos faz bem isso. Ele também, no aspecto científico, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar explicar, fornecer base de compreensão dos fenômenos. Por isso que fala que o Espiritismo diz que não existe milagre, crenças ou magnífico. Não existe mais nada disso. Tudo é explicado por leis divinas. E quem quiser ter informação, está lá, no Livro dos Médiuns e na Gênese. No caráter religioso, ele vai transformar. Ele vai fazer o quê? Que eu busque um caminho de progresso espiritual. Que eu busque modificar e controlar as minhas más inclinações. Porque eu vou seguir a ética do meu guia e modelo de conduta, que é Jesus. E aonde eu encontro isso? No Evangelho. Até no Céu e Inferno, o livro. Tem vários exemplos lá de condições dos espíritos, que é para a gente refletir, fazer uma busca íntima. Será que se eu não estou agindo igual a esse espírito, se eu estou agindo, se eu desencarnar, eu vou ter a mesma condição que ele está? Então, tudo isso é aprendizado. E ela tem vários princípios. São vários, nós vamos falar só alguns básicos, porque nem dá tempo. Então, a existência de Deus é o primeiro princípio. E Kardec, ele sabia tanto disso, que a primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Que tem um monte de atributo. Se tirar um atributo, ele deixa de ser Deus. Ele é soberanamente justo e bom. Ele é onipresente. Ele está aqui no meio de nós. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então ele sabe que algo dói e dói muito em mim. Ele sabe o quanto eu estou sofrendo. Ele é onipotente. Então, se ele é onipresente, onipotente pode tudo. Se ele é onisciente, né, sabe tudo, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, ele pode mudar, porque ele é todo-poderoso, por que ele não tira a minha dor? Por que ele não tira o meu sofrimento? Por que Deus permite que eu passe assim? Muitos ainda tentam lembrar do Deus de Moisés, como se ele tivesse um atributo físico, humano, de ser vingativo. Não, se ele permite, é porque tem algo para nos auxiliar. Porque o processo não é punitivo, o processo é de aprendizado. Se ele permite que passemos por algumas situações, com certeza absoluta é para o nosso aprendizado. E a gente nunca pode esquecer daquela frase que Jesus fala: Deus não coloca peso em ombros frágeis. Então, se nós estamos recebendo uma carga de desafio um pouco maior, significa que nós temos condições agora de assumir isso. O que nós precisamos é mudar o ponto de vista, o foco. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o único evangelho, de todos os evangelhos, de todas as outras religiões, é o único que tem o ponto de vista. Tem um item chamado ponto de vista. A gente tem que mudar o ponto de vista, deixar de acreditar que uma prova ou uma expiação é castigo divino. Pode ser castigo divino no sentido de nos tornar castos, nos tornar puro, mas não é processo de aprendizado com o peso que eu posso carregar. Nada mais do que eu possa carregar. E ele também fala, como princípio básico da doutrina, sobre a imortalidade da alma. Nós somos imortais, Jesus falou isso para nós, e a doutrina espírita afirma isso. Então, o homem encarnado, ele tem um tríplice, a gente fala que ele tem três partes. Ele tem o corpo físico,
orgânico, né? Que é o que perece. Ele tem o perispírito, que é semimaterial, ele faz a interface entre o espírito e o corpo físico. E ele tem o espírito, que é o princípio inteligente. Quando nós encarnamos, a inteligência é nossa, espírito, não do corpo. Quando a gente desencarna, nós levamos tudo que a gente aprendeu conosco. Não fica no corpo. Nossa, estudou tanto, sofreu um acidente e morreu. Ah, que adiantou estudar? Adiantou muito. Adiantou muito. Dias atrás, uma senhora foi entrevistada, eu não me lembro por quem, foi num congresso agora que teve, um dos últimos aí, acho que foi de Uberlândia. E conversando, aí alguém veio e falou assim, olha, pro Rubens, da Web Rádio Fraternidade, olha, Rubens, essa senhora, que exemplo é para nós, 85 anos fazendo faculdade de fisioterapia. Rubens, que beleza, agora que você decidiu fazer faculdade? Eu falei, é minha 5ª faculdade. Ele, como a 5ª faculdade? Mas a senhora espera, quantos anos é? 5 anos, eu vou estar com 90 quando eu me formar. Daí ele falou assim, mas a senhora ainda pretende trabalhar como fisioterapeuta? Não, nessa encarnação talvez não, mas na próxima, quem sabe? Visão espírito imortal. Porque nós falamos assim, para que eu vou estudar agora? Daqui a pouco estou morrendo, daqui a pouco não aguento fazer nada. Visão de espírito imortal. Lembra? Leva conosco. Então, o princípio inteligente, ele é o pensante, ele é individualizado, tá? Imortal e imaterial. Quando o corpo orgânico perece, quando a casinha nossa cai, nós temos que desligar dela. Aí, né, vai a lápide lá do espírito, volto já, que nós somos assim, nós somos, né, logo estou de volta. Só fica o espírito e o perispírito. Aí está a imortalidade da alma. E o que é interessante? O espírito, então, ele pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Ele existia antes e vai existir depois. Tá legal? Já falamos de conservar a individualidade. Então, ó, o que é legal ali? Está falando que conserva também o sentimento. Então, quem odeia Beltrano, fora do corpo físico, continua odiando Beltrano. Quem ama Ciclano, fora do corpo físico, continua amando Ciclano. Então é isso que a gente tem que perceber. Às vezes a gente vê grupo de mães enlutadas, chorando pela morte do filho, que é uma das dores que dizem que é mais doídas. E ela fala, nunca mais vou ver meu filho. O amor une todos nós. É como se ele tivesse viajado, está em outra cidade. Tá bom? Temos que pensar nisso. A pluralidade das existências, a reencarnação. Lei do progresso, ela é uma consequência da lei do progresso. Todos nós, sem exceção. Vai acontecer isso o tempo todo. Para a gente alcançar a perfeição, nós nascemos simples e ignorantes. Para chegar à perfeição, é isso que vai acontecer. Vamos trocando. Trocando de corpo. A cada encarnação, eu vou assumindo um corpo, uma história, uma cena. Ora homem, ora mulher, ora profissional de finanças, ora profissional da saúde, ora vem com limitações intelectuais. Tudo aprendizado, tudo para a gente reparar, para aprender a amar. Lembra a lei de Jesus, lei do amor? Mesma lei nós respeitamos. Então a reencarnação ela é um mecanismo de justiça de Deus. Sem a reencarnação, Deus era injusto, porque se o meu corpo nasce com a minha alma e morre junto com o meu corpo, Deus não é justo, porque faz um nascer baixinho igual eu, outro altão. Um rico, outro pobre, um doente, outro sadio. Um sofre o tempo todo, outro não sofre nada. Que Deus é esse? Então a reencarnação é um mecanismo de justiça, é o que a doutrina espírita nos traz. E ela também traz, além da pluralidade da existência, a pluralidade dos mundos habitados. Isso aí está na questão 55 do Livro dos Espíritos. Eles perguntam assim, todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta, sim. Não vou ler toda a resposta porque ela é longa, mas assim, os espíritos falam assim, e o homem acha que Deus só fez para ele, só a Terra que existe. Deus erra, gente. Deus não erra, não faz nada de inútil. Então a gente não acreditar que existe vida em outros planetas é admitir que Deus erra, que faz coisas inúteis, e ele não faz.
Nós precisamos controlar o que é nosso orgulho e nossa vaidade. De achar assim, nós vamos lá ver se acha vida espiritual. Às vezes a gente não acha mesmo, porque às vezes é um planeta com espíritos superiores que a gente não consegue enxergar. E muitas vezes eles estão enxergando a gente faz tempo, porque nossa condição faz isso, né? Então, Jesus já afirmou que na casa do Pai há muitas moradas. Ele falou isso com todas as letras. Então, existem mundos inferiores ao nosso é prova e expiação. Existem mundos primitivos, assim como existem mundos superiores ao nosso. Nós estamos passando por um processo de mudança de mundo. Nós vamos para o mundo regenerado. Para o mundo regenerado só vai espírito que está em regeneração. Aquele que ainda se compraz com o mal vai ser convidado a deixar o planeta Terra. Tá bom? Então, o dia que nós progredimos, nós vamos para mundos mais elevados também. E o último princípio que nós vamos falar é a comunicabilidade com os espíritos. Então, eu já falei isso com vocês, o pensamento. O pensamento é a base da comunicação entre os espíritos. A gente acha que sim. Eu brinquei com meu filho, ele é médium vidente. E é casado com uma evangélica. Tem conhecimento espírita, casado com uma evangélica. E ele chegou uns tempos atrás na minha casa e falou assim, mãe, falei, oi, vem cá. Fui atrás dele, saiu lá no quintal. Mãe, a casa está cheia de espírito. Eu falei, você veio aqui fora para contar isso para mim? Falei, eles escutaram tudo. Mãe, mas por que tá? Falei, tá, meu filho. Mas por que tá? Falei, algum deles se sentiu mal? Não, mãe, nenhum me intimidou. Falei, sabe por quê, meu filho? Eu faço evangelho no lar toda semana. Aqui é um posto médico de socorro. Então eles vêm, eles ficam aqui e são bem-vindos aqui. E ele achando que saiu lá fora para contar para mim que a casa estava cheia de espírito. Então, o pensamento é a linguagem dos espíritos. E os espíritos, em diferentes graus de evolução, o quê? Eles podem se comunicar conosco. Em diferentes graus. Eles vão se comunicar conosco pela psicografia, psicografia escrever, psicofonia falar, por intuição. Por isso que Allan Kardec ele afirma que todos nós somos médiuns. Porque os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. De ordinário são eles que nos dirigem. Então, no sentido amplo da palavra, médium, somos todos médiums, porque todos nós somos influenciados. Pelo espírito que nos protege, por espíritos que nos querem mal, depende da nossa vibração. Lei de afinidade e sintonia. E no sentido restrito da palavra médium, é médium ostensivo para Kardec, ele não usa a palavra ostensivo, ele fala médium no sentido restrito, é a pessoa que sente essa interferência dos espíritos. Então o médium ele sente um arrepio, às vezes muda o humor do nada. Esse é o médium considerado para nós ostensivo, tá? Então, 11 anos de muita dedicação e trabalho. 11 anos, Allan Kardec trouxe à luz a doutrina dos espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Não são só esses livros não, tá? Ele tem muito mais. E fora as outras obras de Joana de Ângeles. Quantas obras o Francisco Cândido Xavier trouxe para nós? 169 anos. De 18 de abril de 1857 até hoje, 169 anos. O que eu estou fazendo com o Espiritismo? É a nossa pergunta, é o nosso questionamento. Mantém os estudos e práticas unidos aos princípios deixados nas obras da codificação? Eu estou fazendo isso? Eu estou evitando misturar modismo? Eu estou pegando dogmas de outras vertentes religiosas e falando que é espiritismo? Ou estou tendo ideias sem base na razão? 11 anos de trabalho com espíritos superiores. Eu posso modificar? Ah, não, o espiritismo é ultrapassado. Ah, não, vamos pegar isso daquela religião, vamos pegar aquilo lá que é legal para o espiritismo. Não tem. Não temos nada de corpo sacerdotal, nós não temos trajes, não temos nada disso. Nós temos que lembrar disso. Então, a fidelidade doutrinária no espiritismo significa o quê? Manter os ensinamentos originais dos espíritos, a não ser que sejamos espíritos superiores designados para uma missão de apresentar alterações no
no Consolador Prometido, mas haverá sinais. O Espírito Superior não xinga quando fecha o sinal, o outro fecha a frente, não fica nervoso na fila do banco, não briga com o vizinho, não fala mal do cunhado, não conta piada de baixo calão, não tem vício. O Espírito Superior é assim, né? Então, há sinais. Então, é o quê? A gente tem que basear o estudo nas obras fundamentais, evitando o quê? Misturas de rituais externos. Para a gente estar encerrando, eu queria contar uma historinha de Franciscano Xavier sobre a fidelidade doutrinária e Jesus. Essa história está no Chico Xavier, 70 anos de mediunidade, de Carlos A. Bacelli. Diz que Chico, toda vez que ele ficava lá no centro, ele chamava alguém para falar sobre o Evangelho. Ele tinha um grupo de pessoas que ele chamava à frente, vai falar do Evangelho. E ele sempre acompanhava para ver o que aquele orador, aquela pessoa que está explanando, ia falar. E no determinado dia, ele não estava me sentindo muito bem, e ele foi para casa. E uma pessoa falou do Evangelho. No dia seguinte, ele foi para casa de Chico, ver como é que o Chico estava. O Chico falou, e daí, meu irmão, como é que foi lá? Nossa, Chico, eu vou contar para você, pena que você não assistiu, mas todo mundo gostou muito. Foi ótimo. Disse que foi muito emocionante o que eu falei. Foi muito legal, eu falei disso, e foi contando, e Chico olhando para a cara dele assim. E isso, Chico, e aquilo, e eu falei disso, e eu falei daquilo. E daí, Chico? Ele falou, nossa, meu filho, que ótima a sua explanação evangélica. O cara ficou assim, nossa, jura, Chico? Evangélica, meu filho, mas espírita não. Quando você falou da imortalidade? Quando você citou Allan Kardec? Quando você falou dos espíritos superiores? Qual foi o momento, meu filho, que você falou que a cada um será dado segundo suas obras? Você falou da lei de causa e efeito, da lei de justiça, amor e caridade? E ele foi ficando muito sem graça. Ele falou, meu irmão, Emmanuel está aqui do meu lado, lembrando que numa tribuna espírita se trata somente assunto espírita. Então, vai ser dada uma nova chance para você, meu irmão, para você retornar novamente à tribuna e falar sobre unicamente espiritismo. Se você quer conhecer outra doutrina, meu irmão, vá à casa dos seus irmãos, faça essa caridade para com eles, mas principalmente não se responsabilize com o peso a mais em tudo que você já tem, ensinando equivocadamente a doutrina dos espíritos. Então, essa é a nossa proposta. Então, ser fiel a Jesus, né? É viver o quê? É ensinar o espiritismo, conforme o que a codificação nos colocou. Eu li alguns princípios, eu li algumas coisas, eu falei tudo assim, ó, foi pincelada. Nós temos tanta coisa para conhecer, nós temos tanta coisa para saber do espiritismo. O nosso conhecimento, para vocês terem uma ideia, é uma gota no oceano, meus irmãos. A gente precisa o quê? Permitir que o ensinamento espírita seja conhecido por nós, mas, acima de tudo, que esses ensinamentos sejam praticados por nós. E para nós praticarmos ensinamentos, nós precisamos conhecer. Conhecer Kardec, conhecer Jesus e, principalmente, começando pelo conhecimento mais difícil que há, que é o autoconhecimento. Porque, às vezes, nós passamos uma encarnação inteira num processo obsessivo, de fascinação, que ninguém percebe. A gente se acha o máximo do máximo, a última bolachinha do pacote. E quando a gente busca o autoconhecimento, nós conhecemos nossa real estatura espiritual. E essa real estatura espiritual é o passo inicial para que nós busquemos realmente crescer, progredir, para buscar a tão almejada felicidade, que todos aqui que estão buscam isso, eu tenho absoluta certeza. Que a fidelidade doutrinária seja o passo maior das nossas vidas. Não ficamos buscando enfeitar, porque a gente faz isso quando a gente não tem conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento profundo do amor que o Cristo tem para nós, que trouxe a sua doutrina tão pura, a gente não modifica nada. A gente sabe que o nosso irmão ficou 11 anos e trouxe tanta obra. Chico, se a gente pegar Chico Xavier, quantas obras ele trouxe?
Aproveitemos a oportunidade, principalmente por estarmos encarnados no Brasil, que temos acesso fácil a todas as obras e a qualquer momento, em qualquer lugar. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.